Fala, família vitoriosa, fala, Pastor Carlos, estamos começando mais um podcast. Boa noite, você que está assistindo ao vivo, e para você que vai assistir em outro horário, muito bom ter você aqui com a gente. Hoje eu tô com uma pessoa ilustre, hoje eu tô com o queridinho de Jesus, mais conhecido como Pastor Carlos, pros íntimos, Carlinhos, pros mais íntimos ainda, Bebeto. Pastor Carlos tem sido uma bênção aqui em Atibaia. Veio fazer missões lá do Ceará para São Paulo, de Ceará para São Paulo, e tem sido um tempo precioso das coisas que ele tem gerado aqui em Atibaia e tem feito ecoar nos nossos corações e trazendo essa bagagem, essa visão missionária. E hoje o assunto principal vai ser missões. Boa noite, pastor. Boa noite. Seja bem-vindo. É isso aí, cara. Prazer sempre grande estar aqui e participando do podcast, podendo falar para todas as pessoas, igreja e pessoal de fora aí, todos que puderem ver e ouvir essa mensagem, né? Falar de missão é sempre precioso, é o que está no coração de Deus, é o que tem que mover dentro da igreja e a gente precisa estar envolvido com isso, né? Igreja e missões tem alguma coisa a ver? Tem relacionamento ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Cara, igreja e missões, é impossível uma igreja viver sem missões. Igreja sem missões não é igreja? Não é igreja, não existe igreja sem missão. A igreja carrega dentro do DNA dela a missão de apresentar as boas novas, está dentro do DNA da igreja. Então a igreja que não vive missões, ela não está fundamentada. É real, isso é uma verdade absoluta. E antes de a gente entrar no tema mesmo, missão integral, missões urbanas, os projetos que estão acontecendo aqui em Atibaia, não só na Família Vitoriosa, mas na cidade de Atibaia, me conta um pouquinho como foi essa sua experiência com missões, como que foi a sua trajetória até o seu coração queimar por missões. Então, o meu primeiro contato com missões foi em 2014, quando eu digo missões, com uma escola, com um treinamento e etc. Algo mais formal, né? Antes eu já fazia missões no bairro, tipos de evangelismo, mas quando eu tive o meu primeiro contato com missão, eu percebi que é aquilo dali que a igreja precisa estar envolvida, sabe? Sendo ela um membro, sendo ele um diácono, sendo ele um pastor, sendo ele qualquer cargo dentro da igreja ou relevância eclesiástica dentro da igreja, eu percebi que toda a igreja precisa estar envolvida. Então, quando eu tive esse meu primeiro contato com algo mais formal, mais organizado, eu olhei e falei assim, não, é isso aqui que eu preciso estar 100% entregue. Então, foi dentro de missões que eu entendi também o meu ministério. É tão interessante isso que foi dentro de missões onde Deus falou comigo que eu precisava exercer o ministério pastoral. E parece que é um pouco conflitante, as coisas opostas porque a missão ela lhe envia para algo parece fora, que ela está lhe né? enviando para algo para fora, né? E eu dentro desse cenário, né? Quando você está fazendo uma escola missionária, você está ali meio que um fogo por pessoas, amando lugares, parece que Deus começa a direcionar cantos, lugares que estão passando por dificuldade, e lá Deus falou assim, você é pastor. E eu fiquei em crise os primeiros dias. Pastor, cara, mas eu tô dentro de eu quero ser enviado, o meu coração tava assim, eu quero morrer por algum lugar e tal, porque você começa a ouvir as histórias, começa a ler algumas coisas da Bíblia dos primeiros mártires, então você fica incendiado com aquela mensagem. E Deus fez meio que o reverso assim comigo, sabe? Te levou pra fora pra te trazer pra dentro, né? E começar a enxergar uma dificuldade dentro da igreja, que é a dificuldade de envolver a igreja local com missão urbana, missão... Antes de você entrar nesses problemas que Deus te chamou para ser um facilitador e alguém que vai resolver e ajudar nessa resolução de problemas, de missão integral, missões urbanas dentro da igreja local, é importante cada um que está assistindo entender um pouquinho a diferença de uma ação evangelística e missão integral. As pessoas às vezes confundem. Uma coisa está ligada dentro da outra, sim. Com certeza, a gente não vai isolar e tratar como fatos isolados as coisas. Mas missão integral é algo muito mais profundo, muito mais abrangente do que uma ação evangelística isolada. Recentemente a nossa igreja fez uma ação evangelística aqui na Páscoa. Você pode contar um pouquinho como foi essa experiência, quem que envolveu, como é que foi? O impacto evangelístico, o nome já diz, né? O impacto é você faz ali uma ação que vai durar poucos minutos e ela passa.
E a gente aqui na igreja desenvolvemos um trabalho com os jovens, e os jovens foram para a rua para transmitir a mensagem da Páscoa, a morte de Jesus Cristo e a ressurreição. Então a gente pegou um sinal aqui na avenida principal da igreja, e nesse sinal a gente ficou, toda vez que o sinal ficava vermelho, a gente entrava com um pequeno teatro. E parece um pouco inofensivo, mas as pessoas que passavam, elas se comunicavam com aquela mensagem. Algumas não, óbvio, você não vai conseguir alcançar todas. Mas você olhar 20 jovens na rua, em pleno feriado de Páscoa, que poderiam estar fazendo qualquer coisa, eles estão distribuindo chocolate com uma mensagem de esperança, fazendo um teatro no sol quente. Aquelas pessoas vão ser impactadas por todo o cenário, por tudo que está acontecendo. Então, nossa, os jovens saíram de suas casas, poderiam estar em qualquer lugar para estar aqui, me trazendo uma mensagem, me trazendo aquela semente, ela pode não gerar fruto naquele momento, mas ele vai gerando dentro da pessoa, até que em um determinado momento a gente possa colher. Então, o Impacto Evangelismo, ele serve para isso. A missão, propriamente dito, o missionário, quando ele é enviado, como você falou, ele é mais abrangente, tem uma complexidade maior, mas o Impacto Evangelismo, ele serve para gerar esse choque. Eu acredito que muitos dos milagres de Jesus é meio que um impacto evangelístico, que para algumas pessoas não faziam sentido algumas coisas que Jesus fazia ali naquele momento, mas depois Jesus ia lá e explicava por que ele fez aquilo. Então gera aquele impacto nas pessoas. Nossa, não faz sentido. Por que esses meninos primeiro estão era uma parábola, né? E aí depois ele vinha trazendo toda essa estruturação, essa explicação. Porque chama a atenção. Chama a atenção. Mas é o que eu falo, 20 jovens na rua, poderia estar fazendo qualquer coisa, então chama a atenção do pessoal e eles acabam que dando vou dar uma chance para saber o que é que eles estão fazendo. Então é tanto que no Impacto, os meninos chegavam nos vidros, eles estavam todo durão assim no volante, né? E depois eles meio que viam um jovem assim, nossa, sorrindo, tão inofensivo, vou dar uma chance. Aí pegavam um papelzinho ali, davam um sorriso, davam um tchau, ou interagia com a gente de algumas formas, né? Então isso já é maravilhoso. Algo interessante que aconteceu foi que na segunda-feira, posterior a esse impacto evangelístico que a nossa igreja fez, a gente se encontrou nos encontros de pastores e um dos pastores sinalizou que em outros lugares da cidade estavam acontecendo teatros e outros impactos evangelísticos, ou seja, as igrejas locais, sem se comunicar, elas tiveram a mesma visão e fizeram um trabalho ali muito pontual de apresentar o evangelho, apresentar Cristo. E indo para esse lugar, né, que a gente começou a falar que a igreja tem alguns problemas em relação a missões, em relação ao evangelismo, em relação a esse envolvimento e essa grande comissão que nós temos, né? E paralelo a isso, a tudo que tem acontecido, a gente também tem vivido algo muito especial aqui em Atibaia, que são os encontros mensais que os pastores estão fazendo. A gente tem participado e tem sido assim transformador, tem sido momentos de renovo, momento de ministração, momento de cura, momento de relacionamento. Os encontros de pastores, que se chama na verdade Entre Amigos, e eu acho que o nome é muito propício, ele tem conectado os pastores para que a gente vá para um lugar muito importante que nós temos visto Deus sinalizar, que é as igrejas se unirem pelo reino. E falando nisso, recentemente a gente foi fazer uma viagem para o Paraná, para uma cidade chamada Ponta Grossa, o famoso bora ali que nós temos, que acontece do nada, num dia aleatório, mas Deus nos chama para algo muito pontual, para Deus ministrar algo muito pontual. Existem dois momentos. O primeiro momento que nós fomos juntos, mas teve um momento específico anterior que você foi sozinho. Você consegue contextualizar um pouquinho para a gente entender? Então, eu tenho o pastor Rafael, que é de Curitiba, Ponta Grossa, e eu já conhecia o pastor Rafael há um bom tempo. E esse pastor Rafael, ele marcou a nossa época, há uns 6 anos atrás, 7 anos atrás, porque ele liderava uma igreja no Ceará, uma igreja grande, e pelo contexto do Ceará era uma igreja muito grande, e ele saiu da igreja, deixou uma liderança na igreja, deixou um povo na igreja, e saiu para ir fazer missão, e aquilo conflitou muito comigo, porque não é o normal o pastor consolidar
preparar e sair para ir fazer outro trabalho. Então eu fiquei em conflito. Aí eu via tudo que ele postava e tal, e começou a postar missões que ele estava fazendo em Santa Catarina, Curitiba, na Europa. E quando foi um certo dia, eu estava aqui em Atibaia, e eu entrei em contato com ele e falei: pastor, eu tô indo aí visitar o senhor. Eu nunca tinha conversado com ele pessoalmente, a gente nunca teve intimidade, já conversou pelo WhatsApp, já conversamos pelo Instagram, mas nada próximo. Eu falei: pastor, eu tô indo aí visitar o senhor. Ele: quando? Eu: agora. Deus tocou no meu coração, cara, eu precisava ir pra lá. E eu olhei pra Mara, minha esposa tá grávida, né, já tá no finalzinho já. E eu: amor, você aguenta sair daqui de Atibaia lá pra Ponta Grossa? São em torno de 8 horas de viagem. Ela: então, vamos se esforçar, né? Mas nós vamos quando? Aí eu: agora. Agora? Agora. Então vamos preparar nossa mala, 4 horas da manhã a gente acorda e já sai. A gente demorou mais um pouquinho, acordou 6 horas, mas a gente já saiu, pegou o caminho e foi. E lá, cara, fiquei um dia lá. Deus falou muito comigo. Deus me quebrou de verdade, porque Deus me colocou no lugar. Ano passado eu fiz muitas coisas aqui na igreja, participei, me envolvi com muitas coisas que eu precisava, só que quando eu cheguei lá, Deus falou assim pra mim: você não pode sair da rota do que eu pedi pra você fazer em Atibaia, que é envolver a igreja de fato em missão. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, porque eu já estava envolvido com a igreja, estava envolvido com outros trabalhos estruturais, trabalhos pontuais na igreja e tal, mas só que Deus que quer eu envolvido diretamente em missão, cara. Então lá, meio que eu estava olhando para cá, fazia parte da organização da igreja, e Deus me fez olhar para um lugar que talvez a igreja em si não estivesse olhando. Tipo assim, tem muita gente olhando para cá, olha para esse lugar que eu quero que você dê atenção e traga o pessoal. E o mais interessante é que isso acontece em muitas igrejas. E não é porque as igrejas não querem fazer missões, não amam missões, não entendem o chamado, a grande comissão. Não é sobre isso. É porque muitas das vezes não tem alguém ali que já teve a vivência de missão integral, missão urbana ou até uma missão transcultural. Sim. E nesse lugar ela não sabe o que fazer, como fazer, e aí é onde surgem as bases missionárias e os treinamentos, as formações que vêm para capacitar não só missionários que vão sair daqui e vão para a China, vão para a Coreia, vão para a Europa, mas também para Nordeste, para o sul do nosso país, ou às vezes na nossa própria cidade, né? Sim. A gente tem que sempre olhar para a missão integral, olhar para missões como preciso fazer para dentro, mas para fora. Tem uma frase do Bispo Júlio que eu tenho falado e ela tem ressoado no meu coração muitas vezes, que é: se minha igreja fechasse amanhã, a cidade sentiria falta? É pesado. Essa frase ela tem ecoado tão forte no meu coração, pastor, porque se hoje nós como Família Vitoriosa, nós como Lagoinha, e eu falo nós porque é uma denominação, mas a igreja é uma igreja só. É única. Se nós fechássemos, será que a cidade ela sofreria a perda da nossa ausência, ou será que a cidade continuaria do mesmo jeito? Esse lugar que eu acredito que Deus ele está começando a gerar nos nossos corações para a gente levar não só a nossa igreja local, mas através dessa união dos pastores, esse lugar de vamos juntos como uma só igreja pensar como nós seremos relevantes na nossa igreja local, mas sermos relevantes para nossa cidade. Eu costumo dizer que toda igreja faz missão. Se ela está aberta, ela está fazendo missão. Tem pessoas entrando ali. E a gente tem uma comparação e um paralelo que é muito radical de ambas as partes. Tanto do missionário, em achar que a igreja não faz missão porque não está em todos os países, como da igreja e não querer que o missionário saia por todos os lugares. Atos 2 é muito incrível isso, que vai dizer assim, que quando... Atos 1. Quando vocês for revestidos com o Espírito Santo, será minha testemunha, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Algumas pessoas acham que isso é uma escada de degraus, né? Degraus. De desenvolvimento, né? A gente quebra esse conceito pelo simples fato. Jerusalém foi alcançada toda até hoje? Não. Até hoje Jerusalém luta com a base do evangelho? Luta. Se a igreja estivesse em Jerusalém até hoje para alcançar todos, nós não estaríamos aqui. Então, não é um degrau. É algo expansivo.
Porque quando fala tanto em Jerusalém, tanto em Judéia, simultaneamente. Essa é a palavra. Enquanto uma parte do corpo está em Jerusalém, outras estão indo em Samaria, outros estão indo por Oriente. O crescimento da igreja, ela é assim, ó. Ele é simultâneo. Então, na medida que cresce no Brasil, ele cresce na Índia, cresce na África, cresce na Europa, cresce na Ásia. Então, hoje, a nossa igreja, ela faz missão, porque tem gente aqui. Então, nós estamos fazendo missão. Só que agora Deus está abrindo os nossos olhos para enxergar o mundo. Então, quando a gente enxerga o mundo, a gente vê N possibilidades. A gente vê N envios. A gente vê N regiões sendo alcançadas. Não tem como eu classificar apenas Atibaia. Agora eu começo a olhar para Bragança, eu começo a olhar para... E colocar um grau de importância maior, né? Porque existe um conflito muito grande, né? Esse é um ponto que nós estávamos conversando recentemente sobre isso. O missionário, às vezes, Deus colocou um chamado específico para ele, para o Ribeirinho dos Amazonas. E aí ele vai para lá, ele faz um trabalho, ele é relevante lá. E aqui está acontecendo o mesmo trabalho. E aí, quando sentam numa roda, é como se houvesse até uma disputa de quem é mais importante para Cristo, e sendo que Deus ele olha para todos igual. Então, esse cuidado, essa atenção é importante. E aí a gente vê um grande problema, porque se nós precisamos fazer aqui dentro e fazer para fora, a gente precisa ser capacitado para isso. E aí tem algo muito assim pontual e maravilhoso que tem acontecido em Ponta Grossa, que é a questão dessa união dos pastores. E como tem sido essa união? Você começou a falar sobre a sua primeira ida para Ponta Grossa, né, para a base mais profundo, e a gente fez um segundo encontro, mas era um segundo encontro agora mais intencional, mais pontual. Eu fui da primeira vez, aí conheci o pastor de fato, a gente conversou, ardeu meu coração mais ainda do que já tinha com relação à missão. Voltei para Atibaia e comecei a influenciar, trabalhar, orando e pedindo a Deus para tocar esse coração, tanto do pastor, que era o pastor Wellington, como o seu, das pessoas que estão ao meu redor. Por quê? A intenção de levar para lá e conhecer. Não há nada melhor do que você ver com os próprios olhos. Né? E até que a gente teve um dia que fez um bora ali meio doido e a gente foi pra lá, né? Nós fomos pra lá. Chegando lá, a gente tem um contato. A primeiro momento, a gente chegou numa quarta-feira, que é a reunião de pastores da cidade. E não é uma reunião sistemática, aquela reunião mais distante. É uma reunião próxima, bem parecida com os nossos aqui entre amigos. Só que ainda sendo bem mais enxuto. Uma mesa, comida simples, uma coisa mais... Lá é semanal. É muito interessante. Então os pastores sentam, aí eu perguntei, pastor, para conversar... A gente perguntou, para conversar sobre o quê? Sobre tudo. Sobre como está a cidade, como está o evangelho na cidade, como está a relevância da nossa igreja, como que a gente está alinhado com relação ao que Deus está fazendo na cidade. Se alguém está precisando de alguma coisa. E principalmente a preocupação dos pastores no campo missionário. E o campo missionário somente sobre Ponta Grossa? Não, o campo missionário num nível global. Então aquilo foi que incendiou mais a gente, eu acredito, porque isso chama muita atenção. Você vê diversos pastores com filosofias diferentes, com pensamentos diferentes, que poderiam gerar conflitos, mas na verdade eles convergiram todos esse conflito ao interesse do reino. Porque o interesse do reino ele tem que ser muito maior do que qualquer um dos nossos conflitos. Então, e aquilo dali a gente classificou até mesmo como um avivamento, né, cara? Sim. Isso é um avivamento. Porque a unidade da igreja, ele vai afetar diretamente na unidade de todos os crentes daquela região. A unidade dos pastores, né? Vai afetar diretamente a unidade das igrejas daquela região. Então faz com que a igreja, com que a região, ela viva uma ascensão do evangelho. Que as pessoas começam a incendiar, a queimar, a desejar, a propagar mais. E começam a ter contato com experiências fora, sendo enviados. Isso é fantástico. Teve uma experiência que um dos pastores compartilhou, que sobre a importância desses encontros pastorais, que eu achei muito interessante. Era uma igreja que era pequena, que basicamente estava pronta para ser despejada. E aí uma outra igreja maior cedeu um dos espaços que ela tinha para que essa igreja que estava quase sendo fechada fosse fazer as programações, os cultos lá.
Porque eles não podiam perder aquele ministério, porque aquele ministério, por mais pequeno que ele fosse, ele tinha uma relevância tão grande quanto que aquela igreja estruturada, bem desenvolvida e com templo próprio. Então, assim, aqui a gente reforça... E o testemunho, né? Hoje a igreja comprou um espaço muito maior do que assim, para servir a cidade. Isso arrepia, e mais do que gerar uma emoção, isso nos coloca no lugar que realmente é o Espírito Santo conduzindo. E aí recentemente aconteceu algo que assim também foi muito pontual. Não mais uma igreja enviando um missionário, mas toda a cidade, todos os pastores juntos enviando missionários. Conta um pouquinho dessa experiência. Então, as igrejas começaram a comentar e a falar sobre missões, e escola missionária, que a gente vai citar aqui, que entrou para poder ajudar a igreja. Na nossa concepção e na nossa filosofia missionária, a gente entende que toda igreja é uma base missionária. Então, a base mais profunda, junto com o pastor Rafael e a equipe, começou a influenciar, e agora os pastores passaram a ir para o campo missionário. Isso que é fundamental, cara. Porque assim, o pastor, ele tem qual o sentimento do pastor? É apacentar, é cuidar, é trazer para si. Então, quando o missionário chega e diz, eu vou pro campo, o pastor já estranha. Estou perdendo alguém. Imagina o melhor músico, imagina o Hércules, né? O músico top da igreja, pastor, eu vou pro campo missionário. E agora? Vou perder o maestro da igreja, o cara que tá aqui toda hora, a hora que eu preciso. Então, quando o pastor começa a se envolver com o campo, ele passa a perceber que o Hércules não é uma perca. É um envio. Que quando eu envio, Deus manda mais. Exatamente. Então, a igreja começou a viver isso lá. E os pastores, recentemente, eles foram agora, uma equipe de pastores, foram fazer trabalhos na Europa e abrir trabalhos na Europa, de oração, de intercessão, onde vão abrir bases missionárias. E quando esses pastores voltam, eles voltam influenciando vários... outros pastores, outras igrejas... a irem enviar a gente para o campo missionário. Então... esse que é a relevância do movimento missional, sabe? E isso é uma fagulha de avivamento, cara. Você vê isso acontecendo, essa unidade, os pastores estando juntos, enviando missionários juntos. Lá tem o testemunho do pastor Rafael, ele já contou várias vezes para nós, né? Um pastor ajuda ele com uma determinada área, outro pastor ajuda ele com uma determinada área, outro pastor ajuda ele. Isso é fantástico. Os pastores da cidade... que trazem junto consigo as igrejas, mantendo missionários locais para eles poderem exercer e o mais interessante é que o próprio pastor Rafael, né? Ele é um pastor local, ele tem a função de ser vice-presidente de uma denominação. Sim. Ele tem funções locais ali, e paralelo a isso ele tem a base mais profunda, né? Ele está ali servindo a base mais profunda, o projeto missionário de formar pessoas. Sim. E capacitar as igrejas, e ele não está nem preocupado se vai carregar o nome mais profundo ou não. Ele está preocupado em formar pessoas que queimam para propagar o evangelho. Isso tem sido muito interessante, porque é um homem que ele tem a experiência missionária, mas também tem a experiência do apacentar. Sim. É muito do que a gente vive aqui no nosso dia a dia. Você já foi missionário em tempo integral, eu já fui. Então a gente já tem uma facilidade de queimar por missões, mas muitos pastores às vezes não tiveram essa oportunidade. Sim. Então esse lugar, esse ambiente que é construído de uma escola missionária, que os pastores também vão participar e também serão enviados para ter essa experiência, isso é algo maravilhoso, é algo muito pontual. É muito fácil você ver, muito fácil, vamos colocar assim aspas, né? Você vê uma igreja enviando um missionário, agora uma cidade enviando pastores para ir para uma região que está praticamente morta no evangelho, e a gente trazer ali como Abraão fez de Sim. entrar naquela terra e erguer altar. Isso tem sido assim maravilhoso, tem sido muito pontual, e a gente não queria não viver isso, né? Como o pastor Rafael mesmo fala, ele fala que as ondas, elas passam, elas vêm, elas acontecem, e existe um tempo para você surfar nelas. E falando nisso, né, esse tempo nós queremos viver isso, e nós Sim. queremos através do Entre Amigos, através da união das nossas igrejas, trazer algo que está acontecendo lá para a gente viver aqui. Eu posso até classificar mais ou menos, porque assim, a questão
vou dar um exemplo. Não tem como eu pegar o avivamento da Rua Azusa e trazer para Atibaia. Exatamente. Eu não consigo fazer esse deslocamento se as pessoas não estão desejando. O avivamento ele acontece quando? Quando as pessoas desejam. Foi o que aconteceu em Atos 2. Estavam todos lá esperando, então o Espírito fez acontecer aquilo. E em vários outros momentos de avivamento, quando as pessoas desejam. Por que essa movimentação de escola missionária, de missões em Atibaia? Por que isso? Porque eu consigo ver dentro do meu coração, isso eu falo de verdade, que as igrejas estão se movimentando para isso. Os pastores, esses encontros do Entre Amigos não é nada mais, nada menos do que o que Deus já está começando. O início de um avivamento. Eu creio muito nisso. Então, o cenário, tipo assim, o cenário está formado. Então, por que não a gente não aproveitar esse cenário e inserir a missão? É interessante que quando a gente lê o livro O Movimento da Rua Azusa e o Frank, que foi um dos precursores lá, que em oração, ele se comunicava com cartas com os avivalistas do País de Gales. Então, um foi inflamado. E um está disposto a inflamar os outros, não só comunicando, não só gravando um podcast, não só tendo esse ambiente, mas principalmente em oração. E a gente tem orado e buscado muito para que, não a nossa igreja local, a gente quer romper essa barreira de ficar olhando para a igreja local. Nós queremos olhar para a igreja, a noiva de Cristo, que precisa olhar para a cidade de Atibaia, precisa olhar para o estado de São Paulo, para o Brasil e para as nações como um só. Hoje eu vi uma frase, na verdade estava vendo um podcast também do Dizescope, foi até ontem, e a missionária falou assim, que os missionários, eles são como como que fala? Costureiros? Costureiros, que eles estão ali preparando o vestido da noiva, estão contribuindo com o vestido da noiva. Então, quando a gente olha para a igreja, justamente isso, quando a gente classifica as denominações, a gente distancia. Exatamente. É por isso que todos os processos de avivamento, as igrejas, elas arrancam as placas e elas passam a ser um. Foi o que aconteceu no País de Gales. As igrejas arrancam as placas e passam a ser um. Não é, obviamente, o que vai acontecer aqui, mas essa movimentação do Entre Amigos, os pastores estarem ali com a visão alinhada, estarem se comunicando, estarem conversando, compartilhando suas dores, a gente passa a ter dentro do nosso coração que a igreja em Atibaia, ela é uma. Exatamente. Então, essa comunicação clara, quando a gente está inserido, envolvido em missão, não é mais família vitoriosa contribuindo em missão. Reage contribuindo em missão, Lagoinha, Bola de Neve, Nazareno, é todo mundo envolvido em missões. Então o cenário está preparado, o nosso coração está pronto para isso e Deus vai começar a fazer. Amém. Partindo para a questão prática de como essas coisas estão convergindo e estão acontecendo, nós estamos trazendo a base mais profundo para Atibaia, não para a igreja Família Vitoriosa, Sim. mas para a cidade de Atibaia, uma formação. Sim. Nada mais é do que um período de um curso, um treinamento, em que é interdenominacional, cujo objetivo é vocacionar, gerar, formar pessoas que queimam missões. E aqui é importante a gente destacar que a gente fez questão de pontuar o nome como escola vocacional, para não rotular como uma escola missionária de que a gente vai preparar missionários para enviar para o campo. Isso pode acontecer, mas o nosso foco hoje é capacitar toda a igreja de Atibaia para servir a cidade. Hoje, se você conversar com qualquer líder ministerial e perguntar qual é a maior dificuldade dele, ele vai dizer que são pessoas. Falta de pessoas capacitadas. Então, tem gente, mas pessoas que desejam, que são capacitadas, que são preparadas, isso é difícil. E o problema, não existe um culpado, a gente não quer procurar um culpado para isso. Mas se a gente pode contribuir, a gente precisa contribuir e ajudar. Então, a escola vocacional da base mais profundo, a gente está trazendo lá do pastor Rafael para cá, está vindo a equipe dele para vir fazer a escola vocacional com a gente, e o projeto dessa escola é ela trazer justamente nos dar essa base, porque você já fez escola missionária, eu já fiz escola missionária,
E alguns das características da escola missionária é pegar o missionário, isolar ele e trabalhar ele ali naquele lugar para que ele seja enviado. A escola vocacional, o nosso propósito é trabalhar o caráter, trabalhar a personalidade, trabalhar o ser humano dentro da igreja. E uma frase que marcou meu coração que eu conversei com o pastor Rafael é o quê? Toda igreja uma base missionária. E aquilo ficou dentro de mim, cara. Toda igreja uma base missionária. É uma visão incrível. Imagina se toda igreja tem a sua própria base de formação, tem a sua própria base de envio. Ou vamos supor, imagine que Atibaia, as igrejas de Atibaia, os pastores de Atibaia desenvolvam essa base de formação. E agora não é mais uma equipe de fora vindo treinar, mas eu vou dar um exemplo. Eu até estava conversando com o pastor Wellington recentemente. Imagina pastor Wellington dando aula, pastor Pipa dando aula, Luiz dando aula, pastor Mauro dando aula, e formando todos os cristãos aqui dentro da cidade para envio, para capacitação da igreja local. E a escola vocacional é para isso. Justamente essa classificação de missões que assusta muita gente é você entender sua vocação. Você é chamado para servir a Deus tanto no seu trabalho como na África. Você é chamado para servir a Deus tanto em casa para os seus parentes que não são crentes, como lá no Amazonas. Então a gente precisa entender que a missão ela é racional, ela não é emocional. Porque nos cultos de missões a gente se emociona, a gente sente, a gente chora, a gente contribui, a gente quer ir. Mas às vezes tem alguém dentro de casa morrendo, às vezes tem um vizinho precisando de uma palavra, às vezes tem um amigo no trabalho que precisa de uma palavra. Então quando eu entendo a minha vocação, eu entendo que eu sirvo em todos os lugares. É tão interessante que quando eu fiz missões, dentro de missões Deus falou meu chamado pastoral, e dentro de missões Deus pediu para mim ir para a faculdade. E eu fiquei, Deus, para mim tá tudo inverso. Para algumas pessoas o cara tá dentro da faculdade e tem que abandonar, e Deus me foi muito claro para mim. Deus falou assim, eu tô lhe preparando para você ser missional em todos os lugares. Seja na faculdade. E logo dentro da faculdade eu entrei pro CLT no trabalho, e eu fiquei mais de 6 anos dentro desse trabalho, servindo todo mundo dentro do trabalho. Todo mundo sabia que eu era pastor. O chefe pedia oração. Final do ano eu que tinha que encerrar o ciclo ali da empresa, liberando a palavra, orando. Então aquilo para mim foi sensacional, porque Deus me tirou de um lugar místico e me trouxe para a realidade ali, que é o que a igreja local vive, a missão real. E isso é um ponto muito importante, porque eu não quero ficar voltando muito lá atrás na nossa conversa, mas a gente estava falando sobre o desafio da igreja e missionário, né? A movimentação de um jovem com seus 18, 20 anos, que ele vai para uma base missionária, ele fica ali 4 meses, 6 meses, vai para um prático, e quando ele volta para a realidade local, muitas das vezes ele se sente até deslocado, né? Porque ele está super inflamado, com testemunhos maravilhosos, só que quando ele chega para uma realidade de uma igreja, e a gente sabe que o dia a dia do pastor é inflamar a igreja, é cuidar, é não deixar as pessoas existirem, é você estar ali o tempo inteiro apacentando, a frequência que esse jovem inflamado ele é muito diferente do restante. Então, quando a gente fala de trazer uma escola vocacional, é para manter inflamados que vão, mas os que ficam, porque não existe um mais importante que o outro. Os dois são importantes, enquanto um está pregando em Jerusalém, o outro está pregando em Samaria. É isso mesmo. Então, esse lugar que nós não só sonhamos, mas espiritualmente nós estamos pisando, pelos olhos da fé nós já estamos acessando, é esse lugar em que a noiva de Cristo, como um só em Atibaia, vai levantar homens, profetas, mulheres, jovens para ir, mas também para pregar e fazer discípulos aqui. E formar os nossos jovens, né? Que há anos atrás, eu lembro que nos juniores, nos jovens, mocidade, o nosso desejo era ser pregador, era ser missionário, e hoje você vê isso sempre esfriando, né? Era ser pastor. Então, é trazer esse senso de responsabilidade, porque antes de eu ser um advogado, antes de eu ser qualquer profissão, antes de eu ser um administrador, e enfim, qualquer coisa, eu tenho a minha função ministerial. Eu sou um pastor antes de ser um administrador, antes de ser um empreendedor. Então vem antes. Quando eu entendo isso,
tudo que eu for fazer pós isso é mais fácil. Então, a escola vocacional, qual é o objetivo dela? É nivelar. Manter acesa a chama, mas nivelar o nosso senso de compreensão de missão. E nós temos essa clareza. Eu costumo dizer que é maturidade, Jean, porque eu preciso entender a importância do que vai, e o que vai precisa entender a importância do que fica. Então, o que vai, às vezes, cai na besteira de dizer, porque eles estão lá acomodados. E o que fica, às vezes, acaba na besteira de dizer, porque é fácil demais ficar indo de lugar em lugar. E não é fácil nem para um e nem para outro. O evangelho é cruz, tanto para o que vai, tanto para o que fica. Então, se a gente entende isso, a gente vive, cara, um outro nível de igreja missional. E é interessante que o nosso sonho de levantar dentro de Atibaia os pastores que vão dar essas aulas, então por que inicialmente a gente trazer gente de fora, né? Porque existe uma urgência. Uma urgência? A gente precisa formar pessoas. A gente precisa... E por que a gente vai investir energia agora, nesse primeiro momento, em montar um treinamento, tirar do papel, sendo que já existem alguém que já estão inflamados, que pode inventar a roda, né? Não precisa. Já tem gente fazendo. Inclusive, eles vão preparar o caminho para que a gente continue fazendo esse caminho aqui, consolidando essa estrada, né, na cidade de Atibaia. Então, hoje, nós estamos trazendo a escola vocacional de Ponta Grossa, da base mais profundo, para Atibaia, com o objetivo de, juntamente com o movimento entre amigos, com o movimento que os pastores estão em unidade, de nós prepararmos pessoas para servir as igrejas locais e servir as igrejas no campo missionário. Nós temos uma realidade muito pesada na Europa, nós enfrentamos muitos desafios na América Latina, na América do Norte. O globo terrestre ele tem milhares de desafios que nós, como cristãos, precisamos nos posicionar e apresentar o Evangelho, e nós temos poucos que estão disponíveis para preparar outras pessoas. Então a gente quer trazer essas pessoas para perto, para a gente preparar o máximo de número de pessoas, máximo de número de formadores de pessoas, para que a gente acelere esse processo com uma estruturação. Falando um pouquinho disso, Pastor Carlos, você acha importante o envolvimento dos pastores nesse processo, nessa construção? Porque assim, às vezes o fato de nós que estamos aqui na Família Vitoriosa trazermos um projeto, parece que rotula que é a base missionária da Família Vitoriosa, né? Você acha que é importante a gente quebrar um pouquinho disso? Importante demais, porque quando eu classifico apenas como Família Vitoriosa, eu distancio as outras pessoas, né, que poderiam estar envolvidas, que poderiam estar participando. Então, os pastores estando juntos, os pastores eles têm esse poder de influência. Então, a palavra que o pastor libera, ela tem mais peso. A presença do pastor traz mais peso e credibilidade. Então, a intenção é fazer com que os pastores se envolvam, com que as igrejas se envolvam, para que esse desenvolvimento possa ter continuidade. Sim. Não seja um evento. A escola vocacional, ela de fato não é um impacto, porque o impacto acontece e acaba. A escola vocacional, ela é uma continuidade. Então a gente precisa que ela dê continuidade. Como que uma escola, ou como que um movimento missionário ele tem como continuidade com a igreja? Porque os eventos acontecem e passam, mas o que continua ali? A igreja. Até Jesus voltar, o que continua é a igreja. Pode vir um movimento, pode vir um tipo de organização, um tipo de visão, um tipo de coisa, mas a igreja continua ali. A igreja se mantém independente de qualquer coisa. Então, nós precisamos da igreja para fazer com que isso dê continuidade. E é importante te deixar bem claro, ser bem enfático que essa formação, essa escola vocacional, ela não é só pro irmão da igreja que não está envolvido em nenhum ministério. Ele é pro líder que hoje ele já atua, para dar mais ferramentas para ele. Para os pastores que às vezes nunca tiveram a oportunidade, que eles têm o chamado, eles têm a vocação, mas nunca tiveram a oportunidade de sentar numa mesa, de ouvir falar sobre os 5 ministérios, de ter uma clareza sobre algumas coisas
que muitas das vezes são triviais, são simples, mas que na correria do ser pastor a gente não para aprender. E às vezes é importante estar nesse lugar de se reciclar, de se renovar, de ouvir testemunhos, de agregar a nossa fé como um só corpo, né? Então, essa é uma escola vocacional não exclusiva para a família vitoriosa. Na verdade, a gente só está cedendo o espaço e sendo a extensão. Porque o nosso desejo é o quê? Se no próximo semestre a gente precisar fazer outra, cara, que outro pastor que esteja ouvindo a gente aqui agora, ceda a sua igreja, ceda seu espaço. Quem sabe um dia a gente possa ter um espaço para as igrejas desenvolverem isso dentro desse espaço. Isso é fantástico demais. Então, não é algo exclusivo Família Vitoriosa. E nem exclusivo base mais profunda. Porque eu lembro que nem o pastor Rafael gosta ele fala até interessante assim, não tem problema nas próximas turmas vocês fazerem, e que cada igreja tem a sua própria utilize da nossa grade e apliquem as matérias. A gente não tem problema não. O mais importante é a igreja ir para esse ambiente espiritual, ir para esse lugar de unidos como um só corpo, se preparar para a grande comissão. O compromisso com a grande comissão é importante demais. E lá em Ponta Grossa, eles têm um testemunho, né? Tem algumas igrejas que estão planejando abrir base, e já tem uma igreja que já tem uma base. Que é fruto da base mais profunda. Então, tem uma igreja que já tem uma base, e essa base roda a escola integral. Eles têm um espaço, eu até lhe mandei algumas coisas do Envia, né? Então isso já é impactante demais. Você olha para uma realidade missionária, é uma coisa muito distante, uma base, nossa, como que organiza isso? E você facilitar o processo e a própria igreja olhar e entender assim, nossa, não é uma coisa de 7 cabeças, a gente pode fazer, a gente pode ter, a gente pode treinar, nós podemos desenvolver. E fazer isso acontecer, cara, é extraordinário demais. Partindo aqui pro final desse bate-papo sobre missões, missão integral, sobre escola vocacional, hoje, qual palavra você deixaria para um cristão recém-convertido ou para um cristão aí que está envolvido com a igreja e que às vezes acha que não tem chamado missionário? O que você diria para essa pessoa? Sendo bem objetivo, cara, procure ao máximo conhecer Jesus de verdade. Porque o envolvimento com a igreja, com as atividades, com os cultos, eles não são suficientes para manter a nossa fé, se a gente não conhecer Jesus de verdade. Porque quando a gente conhece Jesus de fato e é tocado por Ele e pela palavra, não tem nada que tire essa semente que está dentro de nós. Não vai ter espinho, não vai ter pedra, não vai ter ambientes pedregosos, não vai ter nada que tire a semente que está dentro de nós. Então, quando eu conheço Jesus, eu entendo que a minha vida ela é uma vida missional. Quando eu conheço Jesus, eu entendo que eu não vivo para mim mesmo. Quando eu conheço Jesus, eu entendo que não há nada melhor ou maior do que Ele. Então, tudo para mim está resumido nesse conhecimento racional de quem Jesus é. E eu costumo até falar, não é o arrepio, não é o choro, não é o culto com a luz baixa, não é o louvor, não. Jesus é muito maior do que tudo isso. Isso é muito bom, ajuda, me alegra demais, a gente sente a presença, mas quando a gente tem a plena convicção, aí vem novamente de uma frase que eu ouvi: o que eu li, o que eu ouvi, o que eu já vi de Jesus é o suficiente, cara. Não tem nada maior ou melhor. Não precisa. Novas, né? A gente não precisa, tá ali, tá na palavra. É Hernandes Dias Lopes que fala assim: quer ouvir Deus, leia a Bíblia. Quer ouvir Deus gritando, leia a Bíblia de voz alta. Então o conhecimento pleno de Jesus tá na palavra. Então foi o que me marcou e o que me marca até hoje. Não há nada mais relevante ou mais importante para mim quando Jesus fala comigo ali na palavra, e que eu sinto aquela palavra, sabe, me quebrando assim por dentro. E aí Deus vem desconstruindo a minha humanidade, porque a nossa humanidade, ela é tendenciosa a pensar em nós mesmos. E missão, cara, você não pensa mais em você. Você pode ser dono da maior multinacional, mas você não consegue pensar só em você. E é interessante que é exatamente isso que tem acontecido
inclusive lá na base mais profunda. Empresários, pastores, as pessoas mais improváveis fazendo missões. Eu vou dar uma passadinha aqui nas matérias da escola vocacional, ou melhor, alguns temas que nós vamos ter dentro da escola vocacional para a gente situar, porque às vezes a pessoa não tem ideia, né, e de como funciona e quais aulas tem, né? Então a gente vai ter meditação, oração e jejum, nós vamos ter evangelismo, discipulado, tem uma matéria que chama projeto. Para mim, eu acho que é uma das matérias mais interessantes que o pastor Rafael, ele fala muito. Ele fala o seguinte: essa é uma base, este é um treinamento, é uma formação que vai tirar as pessoas do conforto. Ou seja, você vai precisar escrever um projeto para você aplicar na sua própria igreja. Então teve ministérios infantis que foram gerados, ministérios de evangelismo com missões urbanas, tem muita coisa que foi gerada através dessa matéria. E o mais importante, projeto para você desenvolver. Exatamente, não é para você responsabilizar seu pastor ou seu líder, não, é para você se colocar na posição. Olha, pastor, o que Deus falou comigo aqui, ó, que pega lá e faz. O senhor consegue fazer? Exatamente, então vai ter matéria com vocação, discipulado para as nações, caráter de Deus, e muitas outras matérias, algumas focadas em missões, para dar essa base, para trazer esse coração missionário. Então, gente, se você é pastor, se você é líder, ou você é membro de alguma igreja e está assistindo esse material, nós convidamos você a você orar, a você falar: Senhor, eu estava pedindo um sinal, o Senhor me deu, então eu vou trazer esse passo. E aí, inclusive, a gente vai deixar na descrição desse podcast um link da inscrição para que, se caso você tenha interesse ou um contato de queira saber mais, de queira o contato do pastor Rafael, ou ser inflamado como nós temos sido por missões, e por missões não só em Atibaia como fora, a gente vai deixar todas essas informações aqui na descrição aqui desse material aqui produzido. Sim. Mais alguma informação? A escola vai começar no dia 22 uma segunda-feira. Todos os nossos encontros serão numa segunda e numa terça. Serão em média de 12 encontros? São 12 encontros. 12 encontros, aula de abertura, aula de finalização e de formação. 12 encontros, segunda e terça-feira, das 19h30 até às 21h30. Às 21h30. O que é importante, já que você falou da escola, da aula inaugural, a aula inaugural é aberta para todos. Para todos. Então, se ainda falta aquela última duvidazinha se você deve fazer ou não, participe conosco desse culto inaugural da nossa escola, desse projeto que está sendo desenvolvido. Quando eu falo nossa, não é da família Vitoriosa, é da cidade de Atibaia. E outra coisa, por que vai ser toda segunda e terça e toda semana? Porque a gente quer ser o mais pontual e intenso possível. A gente não quer dar tempo para você ficar ocioso ou esfriar, não. A gente vai fazer em 1 mês e meio, vai acontecer, vamos enviar a gente, vamos viver algo extraordinário. Então, prepare aí, ora, como o Rian falou, ora, Deus, eu vou dedicar ao Senhor esse 1 mês e meio para me desenvolver o cristianismo dentro de mim, para me desenvolver a missão dentro de mim, porque se você preparar, eu tenho certeza que você vai ser impactado. Amém. Pessoal, nós ficamos por aqui. Nós convidamos mais uma vez a você clicar na descrição aqui do nosso canal, de você ou fazer a inscrição para receber mais informações, ou entrar em contato aqui nesse número de WhatsApp que vai estar aqui disponível para você na nossa descrição desse vídeo, e se envolver com missões, procurar saber mais disso, porque o que nós vamos viver de fato em Atibaia, a cidade ainda não viveu, e ela vai viver um grande avivamento. Nós cremos e nós estamos agarrados nessa palavra. Deus já liberou essa palavra e você faz parte disso. É isso aí. Amém? Deus abençoe.